Olá pessoal, tudo bem? Então aqui Srila Prabhupada está falando, mostrando a diferença entre um homem comum e uma pessoa santa, né? Assim que uma pessoa, uma pessoa santa, né? Ele está sempre preocupado com o bem-estar das pessoas, né? Ele está sempre acima do nível, né? De um homem comum. Ele está sempre pensando, sempre absorto em glorificar o Senhor e o Senhor Supremo. Porque ele sabe, né? Porque por difundir o santo nome e a forma do Senhor Supremo, a atmosfera poluída do mundo transformar-se-á. E como resultado da propagação da literatura, de literaturas transcendentais, como o chamado Bhagavatam, as pessoas tornar-se-ão sãs em suas realizações. As pessoas terão pensamentos bons, puros, né? Esse muda toda a atmosfera, né? Enquanto propagarmos esse comentário, enquanto preparávamos esse comentário dessa estrofe particular do chamado Bhagavatam, deparamos com uma crise diante de nós. Nosso vizinho amigo, a China, o papai estava na Índia, né? Na época, foi antes que o papai fez esse comentário, antes de ir para o Ocidente, né? Enquanto preparávamos paramos com uma crise diante de nós. Nosso vizinho, amigo, a China, atacou a fronteira da Índia com espírito militarista. Não temos praticamente nenhum interesse no campo político. Todavia, observamos que anteriormente coexistiam tanto a China quanto a Índia, e ambos viveram pacificamente durante séculos. Aí, quando começou a ficar inimigos, olha, viveram séculos, né? Amém pacificamente durante séculos, sem animosidades. Razão é que eles viviam naqueles dias em uma atmosfera de consciência de Deus. E todos os países na face da terra eram tementes a Deus. Então o papai está falando que antigamente tinha paz entre a China e a Índia, né? Porque todo mundo temia a Deus. Agora, né, mudou, né? Já tinha mudado isso. Foi nos anos 60, né? A Deus. Puros de coração e simples. As pessoas eram tementes a Deus, puros de coração e simples, né? E não havia necessidade de diplomacia, não, política. Não havia necessidade de política, né? Não há motivo para que dois países como a China e a Índia entrem em desavença por causa de uma terra que nem mesmo é apropriada para ser habitada. Então estava brigando por causa de fronteira, olha só. Certamente não há razão alguma para lutar por essa causa, mas devido à era das desavenças, Kali, né? Essa era moderna chamada de Kali, né? A qual discutimos antes, há sempre possibilidade de discórdia, a mais leve provocação. Então as pessoas nessa era de Kali, elas brigam pelos menores motivos, elas brigam, né? Isso não é devido à causa, isso não é devido à causa em questão, mas à atmosfera poluída dessa era. Tem havido sistemática, mas a atmosfera poluída dessa era. Tem havido sistemática propaganda feita por um grupo de pessoas com o objetivo de parar a glorificação do nome e fama do Senhor Supremo. Então, o papai está falando aqui, mostrando, né, que tem um grupo de pessoas no mundo, nessa época já tinha, né, que tem determinado a parar a propagação do santo nome do Senhor no mundo todo. Parar, assim, a vida espiritual das pessoas, né, contra a religiosidade, né. Para a glorificação do santo nome e fama do Senhor Supremo. Há, portanto, uma grande necessidade de disseminar a mensagem do Srimad Bhagavatam por todo o mundo. Então, Srila Prabhupada já estava pensando, né, em vir para o Ocidente, né, porque viu a necessidade que tinha no Srimad Bhagavatam, mesmo naquela época, né, 60 e poucos, antes de vir para cá, né, nos anos 60 mais ou menos, né, no todo, para fazer o bem máximo, bem como para trazer ao mundo a paz desejada. Então esse é o ponto, né? Quando tem a propagação do santo nome, das glórias de Krishna, na fama de Krishna, no passatempo de Krishna, a paz no mundo, né,
prevalece, né? Porque a Índia faltou ao seu dever, negligenciando esse trabalho de grande responsabilidade, há tantas disputas e problemas em todo o mundo. Porque Cristo apareceu na Índia, né, especificamente. Então a Índia tinha esse dever de fazer parte da cultura. Né, Cristo e suas atividades faz parte da cultura da Índia antiga. Então por que a Índia parou de fazer isso, né? Então a Índia parou com o seu dever, né? Negligenciando esse trabalho de grande responsabilidade. Então há tantas disputas e problemas no mundo por causa disso. Confiamos que se a mensagem transcendental do chamado Bhagavatam for recebida tão somente pelos líderes do mundo, certamente haverá grande mudança no coração e eles serão naturalmente seguidos pelas pessoas em geral. Então o Prabhupada está falando aqui a importância, né? Que o Prabhupada queria que esse chamado Bhagavatam chegasse nas mãos dos líderes. Todo mundo, lógico, mas principalmente dos líderes, porque os líderes eles são seguidos pela massa de pessoas em geral. Então, uma tendência natural das pessoas é seguir um líder. Então, se um líder se torna pessoa santa, então toda a população, todo mundo que segue esse líder vai tentar trilhar esse caminho da santidade, né? Então é um benefício maior, né? E eles serão... As massas são joguetes nas mãos de políticos modernos e líderes populares. Então as massas estão na mão desses líderes corruptos, né? Se houvesse qualquer mudança apenas no coração dos líderes, certamente haveria também mudança radical na atmosfera do mundo. Então quando o coração do líder se purifica, se torna puro, há uma mudança geral, porque a massa das pessoas segue o líder, está na mão deles, né? Sabemos que nossa honesta tentativa de apresentar essa grande literatura que transmite as mensagens transcendentais destinadas a reviver a consciência de Deus nas pessoas em geral e respiritualizar a atmosfera do mundo, está repleta de grandes obstáculos. O padre não tinha vindo para o Ocidente ainda, ele não tinha nem conseguido carona no navio, não tinha dinheiro, tinha sozinho lá na Índia, mas olha essa mentalidade para o padre, já estava pensando, né? Como é que eu vou fazer isso? Ele sabia que tinha uma grande responsabilidade e teria grandes obstáculos, né? Repleta de grandes obstáculos. Nossa apresentação neste assunto em linguagem adequada, especialmente numa língua estrangeira, certamente terá falhas. Então o papai está admitindo aqui que porque o papai da língua mãe dele é bengali, né? Ele nasceu na Bengala, né? Então ele não é Calcutá que ele nasceu. Então ele sabia bengali, hindi, mas o inglês ele também sabia, mas não era a língua mãe dele. Estou falando aqui, né? Sabemos que a nossa tentativa, né? De apresentar, né, essa honesta tentativa vai ter cheio de defeitos, né? De falhas, né? Ele sabia disso. No geral, grande obstáculo. E haverá muitas discrepâncias literárias, apesar de nossa honesta tentativa de apresentá-lo de maneira apropriada. Para saber, vai ter grandes falhas, né? Terá falhas, né? Mas estamos certos de que, mesmo com todas as nossas falhas a este respeito, o tema será levado em consideração e os líderes da sociedade ainda assim o aceitarão devido ao fato de ser esta uma tentativa honesta de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Então o papai está convencido, né? Que embora tivesse defeito na apresentação dele, ele estava certo, né? Que isso, apesar das falhas, né? Vai ser levado, essas falhas a respeito, e o tema será levado em consideração. Olha só. E os líderes da sociedade ainda assim o aceitarão. Devido ao fato de estar tentativa honesta de glorificar o Deus Todo-Poderoso. Então, quando tem uma tentativa honesta de glorificar Krishna, né, todo mundo aceita. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.